Você vai ouvir agora uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Neilton Rocha. Isaías 42, nós vamos ler o versículo 22. Você que está me acompanhando pela rádio e também pela internet, agora ao vivo, se puder abrir, abra também. O versículo 22 está escrito assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, nas prisões. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Este povo sofreu de uma forma tão terrível, e sofreu por causa dos seus próprios erros, por causa da infidelidade. E era um povo roubado, saqueado, e a coisa estava tão ruim para este povo aqui da época do profeta Isaías, que este povo se escondia nas cadeias. Quem que em sã consciência vai querer morar numa prisão? Ninguém. Você vê que as pessoas que estão devendo, não é? As pessoas que devem para a justiça e que estão aprisionadas, se elas puderem, elas fogem de lá, elas saem, elas somem. Ninguém quer ficar dentro de uma grade, dentro de uma prisão. Mas este povo aqui estava usando como refúgio a cadeia, a prisão, para fugir, não é? Moravam nas cavernas, estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Pior é que não havia nenhuma pessoa que pudesse dizer ao povo: restitui, seja livre, haja restituição. Deus estava muito triste com este povo, e só Deus pode restituir. Só Deus poderia fazer o milagre de restituição aqui para este povo. E a verdade é que nos dias de hoje, muitas pessoas estão sendo roubadas e saqueadas, e não percebem. Mas nós que estamos aqui e confiamos na palavra do Deus, do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, nós temos um que um dia morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida, e o próprio Deus trouxe a restituição, ressuscitando-o dos mortos, e ele, há mais de 2000 anos, diz para todos aqueles que nele creem: restitui. Você não é um povo roubado, você não é um povo saqueado. Você está aqui hoje, e existe uma pessoa que, se abrir a boca e disser: restitui para a tua vida, você vai viver a restituição. E sabe quem é esta pessoa? Sabe qual é o nome desta pessoa? Jesus Cristo. Então olhe para o alto e diga comigo: restitui. Mais alto: restitui. Você crê que Deus pode te restituir? Você crê no poder da restituição? Então desocupe as tuas mãos, e enquanto você está aplaudindo, abra a sua boca e diga: restitui. Vai aplaudindo e glorificando, porque aquele que morreu e teve a sua vida restituída, ele pode te restituir poderosamente. Restitui. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra agora vai ser pregada. Este não é um povo roubado, Senhor. Este não é um povo saqueado. Este é um povo que confia na tua palavra e crê no poder da restituição. Então agora fale com a tua serva e com o teu servo poderosamente. Enquanto o Senhor estiver falando, vai trazendo a restituição dobrada e quadruplicada sobre a vida desta pessoa. Envia a tua palavra com poder e autoridade, com poder e restituição. Fale também com quem nos ouve à distância, pela rádio e pela internet, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Levante as duas mãos ao alto e diga: restitui.
Mais uma vez, restitui! Restitui! Vamos aplaudir, porque hoje você vai viver 3 tipos de restituição. 3 tipos. Quem tiver assento, vamos entender como funcionam as coisas. O diabo é o maior saqueador da raça humana, é o maior roubador da raça humana, o maior saqueador. O diabo, ele não só rouba a liberdade da pessoa, porque quando nós falamos, olha, o diabo está agindo na vida de fulano, ou quando a pessoa diz, infelizmente, o inimigo está agindo na minha vida, temos a ideia de que aquela pessoa está aprisionada pelo diabo, e muitas vezes é assim mesmo, a pessoa fica aprisionada. Só que o diabo não aprisiona, não rouba, não saqueia só a liberdade da pessoa, ele rouba a paz da pessoa, ele rouba a saúde da pessoa, ele rouba a prosperidade, a alegria, a felicidade. E se esta pessoa não viver urgente a restituição, a sua liberdade, e está escrito, conhecereis a liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa não receber logo a restituição, o diabo roubará inclusive a salvação dela. Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus estava falando de Satanás. E o Satanás, o diabo, ele rouba a vida da pessoa, ele destrói a vida da pessoa, e depois ele mata a pessoa. É por isso que a pessoa precisa urgente receber a restituição, ela precisa urgente receber a libertação. E Jesus fala também que o diabo, que é um valente, infelizmente o diabo ele é muito valente. O diabo, quando aprisiona uma pessoa, e o nosso corpo é considerado como casa, tanto por Deus, como pelos demônios, quando o diabo aprisiona uma pessoa, a casa de uma pessoa, ele guarda armado aquela casa, porque ele não quer que a pessoa seja liberta. Dá uma olhada aqui comigo, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, quando o diabo tem o controle da vida de uma pessoa, e que aquela pessoa que espiritualmente falando é uma casa, está aprisionada, o diabo põe guardas, para não deixar aquela pessoa ser livre. Lucas 11, capítulo 11, versículo 21, nós lemos escrito, quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. É verdade, você pode observar, uma pessoa quando está aprisionada pelo inimigo, é difícil você convencer esta pessoa, que Jesus Cristo tem algo melhor para ela, é difícil convencer a pessoa, que Jesus pode restituir, pode mudar a vida dela. Mas o mesmo texto que diz que o diabo é valente, está escrito que existe um que é mais valente do que ele, e este um, ele não é só mais valente, ele é poderoso, ele é muito mais poderoso, ele é infinitamente mais poderoso do que Satanás, e este que é mais valente e é mais poderoso do que Satanás, é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso galardoador e o nosso premiador. É Ele que traz a restituição. Não apenas Satanás aprisiona as pessoas, não apenas ele, porque uma vez que a pessoa conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que a pessoa conhece a verdade, que é Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a vida dela, ela está livre, ela está liberta. O diabo não tem mais poder na minha vida, o diabo não tem mais poder na tua vida. Diga comigo assim: o inimigo não tem poder na minha vida. E não tem mesmo, você está livre. Agora, por que é que muitas pessoas, mesmo depois de serem libertas por Deus, acabam voltando para o cárcere, para a prisão? É porque o ser humano é o seu maior carcereiro.
Depois que Jesus liberta a pessoa das garras do inimigo, o inimigo não tem mais poder sobre aquela vida. E se a pessoa voltar voluntariamente para a prisão, então não há mais remissão para ela, porque ela voltou voluntariamente. O que é que isso quer dizer? Você já deve ter visto, porque no Brasil, apesar de ser proibido, muitas pessoas fazem isso, e tem até uma lei que libera a venda de alguns pássaros. Quando o pássaro ele é criado no cativeiro, desde pequenininho, desde filhote, aquele pássaro ele se habitua, ele se acostuma tanto com o cativeiro, que mesmo depois que a porta da gaiola está aberta, ele sai, anda por toda a casa, em alguns casos, chega a voar na vizinhança, e depois o pássaro volta para a gaiola, para o cativeiro. Nós temos uma grande semelhança com os pássaros, porque todos os que estão aqui nasceram no cativeiro. Quando a criança nasce, ela não tem conhecimento do certo e do errado, então ela só vai ter conhecimento do diabo e de Jesus Cristo quando ela tiver uma idade já avançada que puder discernir. Enquanto isso, ela está no cativeiro. Todos os homens nascem no cativeiro, essa é a verdade. E o que é pior, alguns se acostumam com o cativeiro, aí a pessoa vai ficando na fase adulta, vai tendo entendimento, e ela entende que Jesus é o libertador e entrega a vida a Jesus Cristo. Aí Jesus vai lá e abre a porta do cativeiro, e esta pessoa é livre. Mas ao passar algum tempo na presença de Jesus, alguns misteriosamente voltam para o cativeiro. É uma coisa impressionante. É como o pássaro que foi criado em cativeiro e volta para ele. Ele sai da gaiola, tem liberdade, mas vira e mexe, ele volta para dentro da gaiola. Ouça o que eu vou te falar: Jesus me libertou, Jesus te libertou, e nunca mais voltaremos para o cativeiro. Eu não gostava do cativeiro, porque no cativeiro em que nós vivíamos, o que tínhamos? Apenas uma alimentação qualquer, um tratamento qualquer. Hoje, com a liberdade de Jesus Cristo, o nosso tratamento é VIP. Amém, amados? A nossa vida hoje é outra. Jesus nos libertou, Jesus já te libertou. Não volte mais para a prisão, não volte mais para o cativeiro. Você está livre. Pastor, quando e como uma pessoa volta para o cativeiro? Jesus libertou a pessoa das drogas, mas ela vai e volta a fumar, está voltando para o cativeiro. Jesus libertou a pessoa da prostituição, aí ela volta para a prostituição. Jesus libertou a pessoa do álcool, dos vícios, e a pessoa volta a fazer isso. Jesus libertou a pessoa da mentira, da inveja, da idolatria, da avareza, e a pessoa volta a fazer estas coisas. É assim que funciona. No mundo espiritual, ela está voluntariamente entrando na prisão. Hoje, Jesus não apenas está abrindo a porta da prisão, Ele está destruindo esta prisão para que nunca mais você volte para esta prisão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não volte para o cativeiro, não volte para o cativeiro. Você sabe que em Lamentações de Jeremias escreve no capítulo 3, versículo 39, do que se queixam os homens? Queixem-se dos seus próprios erros. Então, quando eu erro, eu estou dando liberdade ao inimigo para me aprisionar. Ou o que é pior, eu estou sendo o meu pior carcereiro. Eu estou me aprisionando. Eu estou voltando para a prisão. E olha, a prisão não é só grades. Pode ser uma prisão emocional. Pessoa que foi curada de um amor do passado e fica aí se jogando de volta aquele amor, está curado, está curada. Deus vai colocar uma pessoa abençoada no teu caminho. Sai desta prisão. Pessoa que tem tudo para ser bem sucedido na vida, prosperar na vida, mas fica preso à religiosidade. Você precisa ver o testemunho que eu ouvi aqui. Você sabe que eu dei o carro de oferta, mas eu precisava vender o carro, não é? Aí nós temos um membro na Paz e Vida de Curitiba, e este membro tem uma agência de carros. Aí eu conversando com ele, o nome dele é Isaías. Ô pastor,
Eu vou pagar no carro, se eu dei o carro de oferta, eu também sou servo de Deus. Eu vou pagar no carro aquilo que é devido. Falei, ok, Isaías, o que eu faço? Eu mando o carro aí? Não, pastor, eu vou aí porque eu quero te conhecer. Eu ouço falar muito do senhor, eu quero te conhecer, e eu mesmo vou vir pegar o carro. Aí o Isaías esteve comigo ontem, sábado. Aí ele falou, pastor Neilton, vou te contar um testemunho. Eu cheguei na Paz e Vida no final de 2008 para 2009. E quem lembra bem, principalmente os comerciantes, 2008 e 2009 foi o início daquela crise. Lembra daquela crise que milhares de pessoas ficaram desempregadas, inclusive no Brasil, e muitas empresas em todo o mundo fecharam, lembra disso? O Isaías, com a agência lá em Curitiba, ele quebrou, ele faliu. Ele disse, pastor Neilton, eu estava endividado, ameaçado de morte, devendo para bancos. É mesmo, Isaías? Como que era a sua dívida? Pastor, eu pegava carro consignado. O carro consignado é assim, você quer vender o carro, mas só estão pagando um preço qualquer. Aí você tem um amigo que tem uma agência, você põe o seu carro lá, o camarada vende o carro, te dá o dinheiro completo e tira a porcentagem. Ele falou, pastor, naquela época da crise, eu tinha muitos carros consignados e eu perdi o controle. Eu vendia os carros e quando a financeira depositava o dinheiro na minha conta, o banco pegava, porque eu estava devendo ao banco. Falei, quanto você devia, Isaías? Ele disse, eu devia R$500 mil. R$500 mil, 500 mil reais. O pastor estava desesperado. E quando eu abria os jornais para ver se achava carro barato para comprar, para negociar, eu lia escrito lá, dono de agência dá um tiro na sua própria cabeça entre os carros. Dono de agência joga o carro do viaduto. Dono de agência se mata. E eu estava assim, pastor. Eu estava nesta condição. Aí eu cheguei na Paz e Vida, fiz a campanha de Israel. E para piorar a situação, o pastor disse para mim que eu tinha que dar uma oferta. A oferta do segundo boi eu devia R$500 mil. Mas pastor, eu fiz isso. E eu não estava vendendo carro nenhum. Eu cheguei a vender 2 a 3 carros por mês. E quando o mês era bom eu vendia 4 carros. Mas depois que eu cheguei na Paz e Vida e fiz a campanha de Israel, pastor, eu estava vendendo em 2009 e 2010, em plena crise, 67 carros todos os meses. 67 carros mês. Pastor, eu paguei os R$500 mil. E hoje eu tenho outros 500 mil guardados. Sabe o que é isso, gente? Você que está devendo R$100 mil. Se Deus fez o homem pagar 500, Ele vai te fazer pagar 100 também. Pastor, se eu estivesse devendo R$100 mil, eu estava desesperado. Eu devo 50, você que deve 50 mil, Deus vai fazer você pagar. Pastor, eu devo 20 mil, Deus vai fazer você pagar. E o que você deve hoje, amanhã estará disponível na tua conta, porque Jesus Cristo está aqui e Ele está dizendo, restitui. Oh glória! Oh glória! Aí o Isaías, ele me falou o seguinte, pastor Neilton, eu te conheço há muito tempo, sem te conhecer pessoalmente, eu já conhecia a tua fé. Eu falei, é mesmo? Ele falou, conta o caso do prêmio para mim, eu quero ouvir de novo, quero ouvir se foi assim mesmo. O caso do prêmio foi o seguinte, eu ganhei o prêmio, não era novo não, era um carro 92, e o ano era 2002, era um carro de 10 anos, mas todo durinho o prêmio, sabe? E é melhor andar de prêmio do que andar de pé, é ou não é? É melhor andar de prêmio do que andar de pé. Aí, eu fui transferido para o Ceará, e eu levei o prêmio para o Ceará, só que o Ceará é tão quente como o nosso estado, um calor. Aí o pastor Palharim foi pregar na minha igreja, na igreja de Fortaleza. Pregou, no dia seguinte ele falou, Neilton, vamos almoçar? Claro, pastor, eu estou aqui no Hotel Ponta Mar. Aí eu parei o carro na rua, isso era umas 10h40 da manhã, subi lá, fiquei conversando com o pastor no hotel, e o pastor falou, porque o pastor para falar são os pastores da Paz e Vida, é verdade ou não é? Se eu falo, você precisa conhecer o presidente, e a fala dele é boa, a gente nem vê a hora passar.
Neilton, já vai dar meio-dia, vamos almoçar. Vamos, pastor. Aí saímos do hotel Ponta Mar. Falou, cadê teu carro? Eu falei, tá ali, aquele vermelho. Só que tinha 2 carros vermelhos. Tinha o prêmio e tinha um importado. Tá o pastor Palharim no carro importado, tentando abrir, né? Tentando abrir a porta do carro importado. Aí eu apertei o botão, piu-piu. Olha como era o alarme do prêmio, piu-piu. Ô Neilton, é esse aí? Eu falei, é esse aí. Tem A. Eu falei, não tem A. Meio-dia, imagina o carro há mais de 2 horas no sol, como é que não estava? E o pior é que ele não gosta do vento na cabeleira dele, né, gente? Neilton, compra um carro com ar. Aí almoçamos, depois eu levei ele no aeroporto. Primeira coisa, ainda naquele dia, entrei numa agência, quero comprar um carro com ar. Era meu pensamento, tem que ser um carro com ar. Aí eu comprei um Santana, o cara não quis comprar o prêmio, que ele disse que não tinha valor de revenda, devia valer uns 6, 7 mil naquela época. Aí eu comprei um Santana, testei o ar, gelava, falei, deixa o pastor Palharim vir aqui que agora tem ar. Aí agora eu estava com 2 carros, né? Um eu levava para minha garagem, só tinha uma garagem no prédio onde eu morava, e o outro eu deixava no estacionamento da igreja. Aí o pastor disse para mim assim, pastor, eu quero comprar o seu carro. Eu falei, ótimo. Quanto você tem para pagar? Eu não tenho nada. Você não tem nada? Você tem o que para fazer troca? Eu só tenho um microfone. Eu falei, tá bom, me dá um microfone, toma aqui a chave e o documento do carro. Eu troquei um carro por um microfone, você acredita nisso? Toma aqui, me dá o carro, eu estou trocando esse microfone por um carro que eu vi lá fora, quer trocar comigo? Você não tem fé. Eu troquei um carro por um microfone. Aí ele falou, pastor, o senhor é um homem que não é apegado às coisas materiais. Eu falei, sabe por que eu não sou Isaías? Porque o meu coração está onde está o meu tesouro. E o meu tesouro chama-se Jesus Cristo, o meu Salvador. O meu coração está aonde está o meu tesouro. Entendeu aí? Porque eu sou tão bem sucedido e abençoado. Entendeu? Hoje Deus vai operar, porque Jesus tem ou não tem poder de dizer restitui? Tem ou não tem? Então abra a boca e diga restitui. Jesus está confirmando esta palavra. Hoje Ele vai operar 3 restituições, 3 tipos de restituição na sua vida. Na época de Joel, a ordem foi essa: Deus mandou o povo se converter, o povo voltar a servi-lo. Ele mesmo diz aqui, em Joel capítulo 2, vamos ler para você entender como é que Deus vai operar a restituição. Vamos rápido. Joel capítulo 2, restitui, quero de volta o que é meu, sara-me. Viu? Não canta não, deixa que eu canto. Joel capítulo 1, vamos entender o que é que estava acontecendo. O povo estava sendo devastado pelo cortador, pelo migrador, pelo devorador e pelo destruidor. Uma grande pobreza tomou conta de toda a terra de Israel nesta época. E Deus dá uma ordem para o povo mudar de atitude. Diga comigo, eu preciso mudar. Joel capítulo 2, vamos direto. Versículo 12, olha o que Deus diz aqui. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, Deus não quer religiosidade, Deus não quer falsidade, amém, igreja? Rasgai o vosso coração, porque era costume dos judeus, para mostrar arrependimento, rasgar as vestes. Só que virou uma coisa banal. Às vezes a pessoa rasgava as vestes, mas era só para se mostrar, para dizer que estava arrependido, mas não estava coisa nenhuma. Então Deus está dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição,
congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Deus, ele está dando esta ordem ao povo e aos sacerdotes. Deus quer que os sacerdotes voltem a clamar, a orar pelo povo, orar muito e pedir para Deus poupar o povo. E ele dá ordem ao povo para que o povo se arrependa, rasgue o coração com verdade, não com falsidade, e volte a servi-lo. E se você ler a história de Joel, você vai ver que o povo estava desviado do Senhor, inclusive nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso que ele diz: quem dera se o meu povo se arrepender e deixar após si uma oferta de manjar. Até parece que Deus precisa de alguns cereais. Deus não precisa. É por isso que Deus está dizendo: voltem a me servir com os dízimos, com as ofertas, voltem a me servir com todo o coração, em verdade, em espírito e em verdade. E ele diz: tem que rasgar o coração, tem que se desprender deste mundo, tem que se converter. E quando o povo e os sacerdotes entram em acordo e voltam a buscar a Deus, então Deus faz 3 restituições acontecer. 3 tipos de restituição vi sobre o povo. Vamos ver? Acompanhe. Versículo 25. Versículo 18 primeiro. Vamos lá. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, símbolo de prosperidade, e o mosto, símbolo de prosperidade, e o óleo, símbolo de prosperidade, e deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Observem, só neste versículo tem 2 restituições, tem 2 tipos de restituição. A primeira, a restituição da prosperidade, e a segunda restituição, a restituição da honra. Versículo 25, acompanhe para você ver se não é isso mesmo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, que é o cortador, o devorador e o destruidor, e o migrador, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Vamos entender. Primeiro, Deus está prometendo e está trazendo restituição econômica, profissional e financeira. Primeira restituição. Segundo, as nações diziam: esse aí não é o povo de Israel? Por que este povo está tão humilhado? Por que este povo, que é o povo de Israel, está tão empobrecido? Onde está o Deus deste povo? O povo perdeu a honra. O povo de Israel, que era visto como um povo forte, como um povo próspero, como um povo abençoado, não tem honra nenhuma agora. Então Deus está dizendo: nunca mais você será envergonhado. Ele está restituindo a honra. E por terceiro, em último lugar, Deus restitui a comunhão com o povo. Versículo 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Então ele restituiu a vida financeira, ele restituiu a honra e restituiu a comunhão. E se você acreditar de todo o coração, Jesus está dizendo: restitui para a tua vida financeira. Ele vai te restituir financeiramente, economicamente. Ele vai restituir a tua honra. Você que está desonrado, humilhado, abatido, arrasado no trabalho, na escola, na família, hoje o Senhor está restituindo a tua honra. Hoje o Senhor está restituindo a tua prosperidade e aquilo que te roubaram. Restituição financeira e a restituição da honra.
Você não vai ficar humilhado não, meu amigo. Você não vai ficar humilhada não, minha amiga. Humilhados e confundidos ficarão aqueles que se levantaram contra você, porque hoje Deus te toma pela mão direita e restitui a tua honra. Oh, glória! E Ele restitui a comunhão. Destes 3 milagres que o Senhor fez, na minha opinião, o maior é a restituição da comunhão. E Deus está restituindo o primeiro amor de muita gente que estava apagado. Acredite, você vai chegar em casa e você vai ter desejo de orar, não só quando estiver em campanha. Você vai ter desejo de falar com Deus, de ler a Bíblia, de buscar o reino do Senhor o tempo todo. Aliás, a partir de hoje, a comunhão que Deus está restituindo sobre a tua vida, Ele está te vestindo do reino de Deus. Você vai viver o reino de Deus todos os dias da tua vida, desde agora e para sempre. O Senhor está restituindo a tua vida financeira, está restituindo a tua honra e está restituindo a comunhão. O Isaías, ele me disse o seguinte, você vai ouvir o testemunho porque eu gravei aqui no Rio de Janeiro. Ele me disse o seguinte: pastor, eu estava desonrado porque eu estava fugindo, eu estava devendo, estava até com medo de ser assassinado, estava desonrado. A vida financeira dele estava no caos, estava no buraco. E a comunhão, vem cá amigo, como é que a pessoa consegue ter fé devendo 500 mil reais, R$500 mil? Ele estava incrédulo, porque o Isaías durante 37 anos ele ficou numa igreja, servindo a Deus, ele não acreditava mais. Então, quando Deus fez o Isaías pagar o R$500 mil que ele estava devendo, e hoje ele tem mais R$500 mil na conta, ele não restituiu só a vida financeira, restituiu a honra. Restituiu a honra. Ele deu testemunho dizendo: pastor, agora toda a minha família vem para a igreja porque está vendo o que Deus fez na minha vida. Então ele restituiu a honra, ele restituiu a vida financeira e restituiu a comunhão. Se você conversar com Isaías, você acha que eu tenho fé para dar oferta? Converse com Isaías para você ver a fé deste homem, uma fé fora do comum, fora de série. Ele falou: pastor, eu vim de Curitiba buscar o teu carro aqui que o senhor deu de oferta para Deus, porque eu admiro a tua fé, eu sei o poder que tem isso. Eu falei: Isaías, Deus vai te abençoar por causa disso, que eu não conseguia vender o carro por aqui, e Deus vai abençoar mesmo. Você pensa que para por aí? Eu é que estou parando por aqui por causa do horário, mas não para por aí não. Olha o que Deus vai continuar fazendo na sua vida e na sua família. Versículo 28, acompanhe para a gente terminar a mensagem. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito, o Espírito Santo, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A tua filha, o teu filho, só poderá profetizar quando? Quando for salva, quando forem salvos. O ímpio não tem o poder de profetizar pelo Espírito Santo. O teu filho, a tua filha só profetizarão quando forem salvos. E o que o Senhor está dizendo aqui, olha: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Digam amém. Ele está prometendo salvação, gente. Os vossos velhos terão sonhos. A tua mãe vai sonhar, a tua avó vai sonhar, o teu avô vai sonhar, a tua sogra, aquela velhinha, vai sonhar. Ai. Olha que coisa linda. E os vossos jovens terão visões. Deus não apenas está restituindo a tua honra, não apenas está restituindo as tuas finanças, não apenas está restituindo a comunhão, Ele está salvando a tua família e está enchendo a tua família com o poder do Espírito Santo. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. Diga alto: restitui.
Diga mais alto: restitui. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim. Só uma pessoa tem o poder de dizer restitui, e a restituição acontece. Esta pessoa é Jesus. Quando uma pessoa diz eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, mesmo que ela tenha sido criada no cativeiro ou se encontre no cativeiro, Jesus vai e abre a porta do cativeiro e pega a pessoa pela mão, porque em alguns casos a pessoa está há tantos anos no sofrimento que ela precisa ser arrastada para fora. Mas para isso, a pessoa que está no cárcere tem que desejar o libertador, que é Jesus. Se você se sente encarcerado, aprisionado, saqueado, roubado, Jesus está dizendo para você hoje: restitui. Está dizendo através da minha vida. Agora resta saber, você quer sair desta prisão? Pastor, eu nunca entreguei a vida a Jesus Cristo, não. Mas ao ouvir esta palavra, eu não aguento mais esta prisão que eu vivo, este cárcere que eu me encontro. Eu quero sair desta prisão. Então entregue a tua vida a Jesus. Todos que querem receber a Jesus como Salvador, levante a mão direita que eu vou orar por você. Levante mais alto. Tem que ficar com a mão bem assim, olha, mais alto. Porque Jesus vai segurar na tua mão e vai te tirar desse cárcere. Olha que multidão, gente. Levanta assim, olha. Não abaixe a mão não, levante mais alto, mais alto. Continue com a mão erguida, não abaixe não. Não abaixe não, porque Jesus vai segurar na tua mão e vai te tirar desta loucura que você está, desta prisão que você se encontra. Agora com a mão erguida, feche a sua mão, feche a sua mão. Você está segurando na mão de Deus. Saia do seu lugar com a mão erguida e venha aqui na frente. Venha, sai do seu lugar agora. Saia dessa prisão, venha aqui à frente, venham. Oh glória, Jesus te tira desta prisão. Olha que multidão, vamos aplaudir mais. Venha segurando nas mãos do Senhor. Oh glória! Olha que coisa linda, igreja. Olha que coisa linda. Olha quanta gente está sendo liberta. Venha segurando na mão do Deus vivo. Chega de cativeiro na tua vida. Olhem aqui para mim, por favor. Você que diz assim: pastor Neilton, eu estou igual o pássaro que foi livre e volta para o cativeiro. De vez em quando eu volto para o cativeiro, pastor, e eu sei que eu sou o meu maior carcereiro. Eu quero que o Senhor me liberte deste cativeiro. Você que se sente assim, você que já entregou a vida para Jesus, mas de vez em quando pisa na bola e volta para o cativeiro. Jesus quer arrebentar com esse cativeiro. Ele quer quebrar esse cativeiro. Você é esta pessoa? Então levante a mão mais alto. Feche a sua mão, segure na mão de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha porque o Senhor vai quebrar este cativeiro. Venha porque o Senhor vai destruir o teu cativeiro. Venham. Oh glória. Segura na mão de Deus e não olha para trás. Venha. Enquanto essas pessoas estão chegando, eu quero falar com você que me acompanha pela rádio e também pela internet. Saia desse cativeiro agora. Assim como o pássaro se livra do laço do passarinheiro e a gazela do caçador, o Senhor está dizendo: livra-te deste passarinheiro, livra-te deste cárcere agora. Você quer entregar a vida a Jesus? Você que me ouve pela rádio e pela internet, se você quer, levante a sua mão e se entregue a Jesus. Os que estão aqui comigo na nossa sede, se puder se ajoelhar, se ajoelhem. Se puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Quem me ouve à distância, faça a mesma coisa. Põe a mão direita sobre o local do coração. Isso. Fechem os olhos e orem com muita fé assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Orem com mais fé. Meu Deus e meu Pai. Eu não aceito viver no cativeiro. Eu agora estou segurando nas tuas mãos e eu quero sair em nome de Jesus deste cativeiro, deste sofrimento. Meu Deus,
A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que, reconhecendo esta verdade, eu confesso a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Fiquem de pé, por favor, e vamos aplaudir a Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Neilton Rocha. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, de terça a sábado, às 8, 15 e 19 horas, e aos domingos, às 8, 15 e 18 horas. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.